Vamos lá. Hoje eu nem falei tanto. Foi tu que falou. Rende, né? Tá louco. Eu acho que eu era para ser coach. Hein? Fazer aquelas prestações de serviço. Hein? Nem ia Fazer ter aquelas paciência. prestações de serviço para as escolas. Não, o Elton vai vir um coaching educacional. Imagina. Vamos lá, então. Sistema cardiovascular. Tem muito mistério, tá? De novo, ó, antes que a Eduarda Rodrigues pergunte. Isso cai bastante cardiovascular, tá? De novo, junto, tá? Com visão, que a gente já conversou, endócrino, tá? Se vocês olharem aí, vocês vão ver. Olhem aí, eu acho que tem no simulado tem umas 4 do Enem, tá? Umas 4 ou 5 do Enem que eu já tô. Agora, como eu falei, né? A apostila já foi enviada, só tem que esperar agora o cara mandar, fazer primeiro, né? Depois mandar, ele vai lá, ele configura, faz revisão lá para mim, lá em Porto Alegre, tá? Então, assim, ó, de novo, que aí vem só questões do Enem, tá? E aí pra gente já ir agora trabalhando com essas questões do Enem, tá? E aí que eu tava falando, e as questões de cardiovascular são bem comuns, tá? Tem uma, inclusive, de um braço, que é uma questão muito linda, eu adoro aquela questão. Que eu já expliquei para vocês, e aí a gente vai ver na sequência aí. Tá? Então vamos lá, cardiovascular, então, Elton, por que eu estudei cardiocirculatório? Não tem problema, tá? Então, assim, só uma questão de nomenclatura. Nem sei se aparece isso aqui, porque antigamente eu botava nos meus slides a definição, não aparece. Então, assim, qual a diferença de cardiovascular para cardiocirculatório? Então, cardiovascular, nós vamos estudar a parte cardíaca, ou seja, o coração e os vasos. Tranquilo? Quando a gente fala cardiocirculatório, a gente dá ênfase para a fisiologia, né? No caso aí, a parte principalmente do tecido sanguíneo. Então, vou estudar o cardiocirculatório. Aí tu estudava todo o sistema circulatório, ou cardiovascular, mais o sangue, todas aquelas células que nós vimos lá no tecido sanguíneo. Tá? Só uma questão de onde tu vai botar o tecido sanguíneo. Tá? Se tu vai estudar junto com o sistema, né, que aí tem toda a parte fisiológica, né, se tu vai estudar aqui só a parte anatômica e algumas funções que vai ter aqui, tá? Então, o sistema cardiovascular tem esses 3 componentes, tá? Na verdade, são 4, mas tudo bem. Então, que são o coração, as artérias e as veias. E aí a gente poderia acrescentar os capilares sanguíneos, tá? Aí depois, Elton, mas uma artéria grande e uma artéria pequena tem o mesmo nome? Não, elas vão ter variações chamadas de arteríolas, né, e as veias de vênulas, tá? Mas, de novo, então só quem está copiando aí, anota aí que aqui também a gente teria os capilares sanguíneos. Normalmente a gente coloca assim, coração e vasos, coração e vasos, que aí não interessa o calibre, tá? Te acostuma com essa nomenclatura no sistema cardiovascular, calibre quer dizer espessura. Se é maior, se é menor, e assim por diante, tá bem? Bom, funções, então, do cardiovascular, né? Transporte de nutrientes, isso a gente já viu, ok? Que tem a ver com o sangue, por isso que ele não está aqui, por isso que a gente já viu ele separado, né? Transporte também de hormônios e os de gases que a gente viu até semana passada. Lembra? A questão do CO2 né? A questão do O2. Então, além de outros gases que porventura possam aparecer, como a gente viu do monóxido de carbono. Lembra? Da carboxihemoglobina. Lembra? O CO faz uma ligação estável com a hemoglobina. Pode ser outros gases, não somente o oxigênio e o gás carbônico. Bom, defesa, né? Então a defesa estão aí, né? Nossa responsabilidade aí também, de novo, pelo sangue, mas que tem a ver com cardiovascular, que são aí os glóbulos brancos, ou, né, de uma forma geral, né, os leucócitos, leuco é incolor, tá? Então quer dizer branco, leucócitos, e também através da sinalização dos nossos anticorpos, ok? Bom, e aqui, né, que aí eu acho que tem mais a ver, que aí já entrando, vamos dizer assim, no urinário, que aí vai ter a ver com o urinário na sequência, tá? Veículo para eliminação de resíduos do metabolismo celular. Então, quando a gente falar excreta é sempre resto de metabolismo celular, tá? Então, por exemplo, assim, fezes não é excreta. Algumas substâncias que estão nas fezes podem ser chamadas de excretas, mas as fezes como um todo são restos alimentares não digeridos e, consequentemente, não absorvidos. Então, não são excretas. Porque aquilo ali não veio de dentro da célula.
Tá? Então, aquilo ali passou por todo o teu sistema digestório, lembra? É um tubo longão, se a gente fosse esticar ele passou por um tubo e que não foi digerido, lembra? Quebrado, transformado, que é macro em micro, e não foi absorvido. Ponto. Então, não é resto metabólico. O que é resto metabólico? Aquilo que sai do interior das células. Então, por exemplo, quando a gente expira, a gente libera um CO2. E esse CO2 é o quê? É um resto metabólico. Essa água que saiu também é um resto metabólico, porque é uma água que o nosso corpo não está necessitando, porque é uma água na forma de gás. Quando nós urinamos, mesma coisa. É um resto metabólico, porque tudo que passou ali no rim, que foi filtrado, que disseram assim, isso não precisa mais. Com mais água, menos água, não vem ao caso agora, também vai ser excreta, porque é resto metabólico. Ok? Suor, acho que quem foi que me perguntou? Lara ou Nalanda, que me perguntou esses dias? Não foi nenhuma nem outra. Então, por exemplo, assim, me perguntaram, mas o suor não é excreta? Eu assim, vem de onde? Do interior de uma glândula que tem células e aí libera aquele suor. Aquilo ali também é uma excreta. Algumas que servem para resfriar a parte externa do corpo, o suor, né? E a oleosidade, né? E aquela coisa, mas é excreta ou é secreção? Ok? Se tem uma função específica, é secreção. Se não tem, aí é excreta, tá? Bom, aqui a diferença entre as três, como eu tinha falado para vocês, tá? Então, assim, não é erro da imagem, é isso que eu quero te chamar a atenção, ok? Então, dá uma olhadinha na espessura, no calibre, lembra essa palavra que eu falei para vocês, calibre da artéria para a veia. Tá vendo que o calibre da artéria é sempre mais espesso? E isso aqui é em todas. Todas as artérias serão mais... Não, todas não, tá? Mas todas as artérias que têm um mesmo grau de importância serão mais espessas que as veias, ok? E olha só os capilares. Apenas uma camada, ok? Então, deixa eu voltar. Aqui tem 3, aqui tem 3 e aqui tem uma só. Essa uma só a gente chama de endotélio, tá? Nos capilares sanguíneos. Mas vamos por partes, vamos começar nas artérias. Então, primeira coisa, a artéria leva sempre sangue arterial, ok? Sim ou não? Faz com a cabeça aí, sim ou não? A artéria leva sempre... Isso, todo mundo errou, viu? Aí, olha lá, viu? Aí, se assustam. A artéria nem sempre... Quando eu mexi a cabeça, eu mexi. Não, perguntei. Então, olha aqui, o que acontece? A artéria nem sempre leva sangue arterial. Na maioria das vezes, correto. Tá? Então, qual é a definição que a partir de hoje vocês têm que ter de artéria? Que a artéria vai levar o sangue do coração para o corpo. Por isso elas são mais espessas, porque a pressão, a bomba, quem é? Coração, né? Bomba propulsora. Então, o coração ele exerce uma força muito grande nas paredes das artérias, ok? E por isso elas precisam ser o quê? Mais espessas. Então, lembra disso. Tá? Então, levam o sangue do coração para os tecidos. Sempre, sempre. Não interessa que lado é do coração. Tá? Tudo que sai com sangue do coração é artéria. Tudo que chega é veia. Olha aqui, levam o sangue dos tecidos para o coração. Então, se vai chegar no coração, chega através de veia. Não interessa que lado é, por enquanto não nos interessa que sangue é, tá bem? Agora não nos interessa. Mas está chegando, então é veia. E por último aqui, são os vasos ideais para as trocas de trocas gasosas, trocas de moléculas, nutrição, né, para fazer lá passar para a célula. Então, você sempre pergunta, né, como é que a glicose entra? A glicose, a gente sabe que tem uma proteína de membrana que facilita ela entrar na célula. Beleza, do mais por menos. Ok, muito belo, muito bonito. Mas está vendo que aqui só tem uma camadinha? Que é uma camadinha de tecido epitelial. Então aqui, olha para cá, olha para cá. Olha aqui, Essa parte azul aqui, tá brilhosa aqui, a gente chama de túnica, olha só, túnica externa. Tá? Túnica externa. Essa aqui do meio, que parece uns pontilhadinhos, parece um joguinho de xadrez, tá? A gente chama de túnica média, que é de tecido muscular liso. Olha o que eu vou falar, hein? Tecido muscular liso. Se é liso, a gente não tem controle. É uma contração e uma dilatação involuntária. E a interna é o endotélio. Vou vir aqui para a artéria. Olha a artéria. Túnica externa, revestimento, tecido epitelial.
Túnica média mais espessa de músculo liso. Ah, Elton, então tu está dizendo que o músculo liso aqui na artéria é mais espesso que a das veias. Isso que eu quero te chamar a atenção. Tá? E que, de novo, a contração, ó. Então, vasodilatação, vasoconstrição é involuntário. E por último, ó, revestindo, já falo aí para quem escreveu o inbox, tá? Aqui por último de revestimento também é um endotélio. Tá vendo o que não tem nos vasinhos, nos capilares sanguíneos? Não tem o quê? A túnica externa e também não tem a túnica média. Por isso facilita as trocas gasosas. Tá? Com isso, então, a gente vai conseguir fazer, nosso corpo, né, vai conseguir fazer as trocas como ele tem que ser. Isso aí, Manuel. Aí sempre pensar assim, ó, sempre que a artéria vai ser mais espessa que a veia. De uma forma geral, ela é mais espessa que a veia. Tá? Tranquilo? Tá. Tu falou que o tecido liso é mais espesso nas artérias, né? Isso aí. E é involuntário. Então, tipo, a contração nas artérias é maior por ele ser, tipo, mais espesso? Beleza, até para suportar mais, né? Para suportar mais a pressão. A função nem é tanta, como é que eu vou dizer? Nem é tanta de contração, tá? Mas mais para suportar. Pensa assim, ó. É como se tu tivesse pegando como é que eu vou te explicar? Um balão cheio d'água, tá? Um balão, uma bexiguinha cheia d'água, ok? E tu quer que essa água corra num caninho, ok? Se o caninho for muito frágil, ele não vai suportar a pressão e ele vai romper, entende? Se, por exemplo, esse caninho for mais espesso, né, a parede dele for mais espessa, ele suporta com mais força, com mais resistência. Então, mais é isso, porque o coração, ó, ele não para de bombear sangue. E então, ó, o nosso sangue, se tu olhar nos vídeos, até no YouTube, ele vai assim, ó, foi. Ele não vai assim, ó, circulando, como a gente acha que vai andando. Ele vai vamos dizer assim, nas bombeadas do coração. Então ele vai, dá uma paradinha, paradinha, vai. E esse vai é como se eu te empurrasse. Aí tu para, eu te empurrasse de novo, tu para, te empurrasse. Só que aí de repente tem um corredor de pessoas. E eu vou te empurrar e tu vai bater nessas pessoas. As pessoas são as paredes. Sabe que uma hora tu vai empurrar e de repente pode romper. É isso que acontece. Por isso que a arteriosclerose, aquele acúmulo de lipídios, lembra? Que dá aqui nas artérias, ele pode aumentar a pressão, fazendo com que uma artéria importante se rompa. E aí a pessoa, obviamente, vai ter um problema seríssimo, né? Tranquilo aqui? Ó, aqui então a camada média, né? Mais desenvolvida, tá? Tranquilo? Camada adventícia, né? Mais desenvolvida, que é, né? A externa, também chamada de túnica externa. E aqui, ó, camada simples de até 3 células. Então, ela não passa de 3 camadinhas, tu entendeu? Que é justamente para facilitar as trocas gasosas, tá? E aí, olha o grande tchan das veias, né? O grande tchan das veias, qual é? Apresentam válvulas, também chamadas de valvas, que era isso que tu precisava saber na questão do Enem, dessa que eu sempre falo do braço, tá? Então, por exemplo, assim, ó, pensa, como é que o sangue volta do dedão do pé para o coração? Vale um chiclete, hein? Como é que o sangue volta do coração? Volta do dedão do pé para o coração. Não? Então pensa, tá muito tempo sentado, tá aí assistindo aula, tá? Perna cruzada ou não, mas aí o que aconteceu? O sangue começa a ser bombeado lá para as extremidades, para a perna, e aí ele tem dificuldade de voltar. Concordam comigo ou não? Tanto é que às vezes tu fica muito tempo sentado, os pés incham, tá? Sendo novo, velho, quanto mais idade, pior, né? Por quê? Porque tu não tem, olha aqui, ó, o estímulo dos teus músculos para fazer com que ele volte. Entende? Então, Elton, então tu está dizendo que se eu ficar me mexendo é melhor do que eu ficar totalmente parado? Sim. Por quê? Porque olha só, olha agora, hein? A contração da minha musculatura estriada esquelética, por exemplo, estou caminhando, ok? Estou caminhando, olha só o movimento que eu estou fazendo com os pés, ó. Tchá, 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 tchá. Eu estou movimentando panturrilha, eu estou movimentando o joelho, e a minha panturrilha está fazendo isso aqui, ó, apertando. E aí o que vai acontecendo? Olha aqui, o sangue vem, pula uma válvula, pula outra válvula, pula outra válvula, pula outra válvula, pula outra válvula, e ele vem subindo contra a gravidade, porque contra a gravidade tudo é mais difícil.
Então ele vai apresentar para que esse sangue não volte. Olha o que acontece. Olha aqui, ó. Abriu, passou o sangue, né? Passou o sangue, fechou. Bombeou de novo, fechou. Bombeou de novo, fechou. Bombeou de novo, fechou. Beleza. Agora, olha o que acontece quando a pessoa tem, olha aqui, varicose ou varizes. Olha só. Ó, isso aqui. Ela vai e volta, vai e volta. Estão vendo? O sangue vai e volta, vai e volta. E aí começa a forçar as paredes e cada vez abrir mais. Aí abre uma, abre duas, abre três. Aí tá vendo aquelas varizes que aparecem nas pernas das pessoas? É isso. O sangue que não volta. Pô, Elton, mas o meu pai era atleta e mesmo assim tem varizes. Tem a questão genética. Ou tem a questão de não ter a movimentação. Minha avó tem horrores. E desde que eu era criança, eu tenho, na verdade, atrás das pernas. E a minha mãe me levou no pediatra quando eu era criança. E ele perguntou se doía, se me incomodava e tal. Mas, não, tipo, nunca senti nada. Mas eu tenho bastante atrás das pernas, sim. Atrás do joelho. Daí, E eu vendo, ó, deveria fazer coisa pra tirar, né? Mas nunca fiz. Mas devo fazer. mas, por exemplo, assim, ó, tu quer ver uma coisa que ajuda? Meia de compressão. Meia de corredor, meia de compressão. Tu pede meia de compressão nessas lojas de esporte. Uma meia que para botar já é um inferno. Para tirar, então, pior ainda. Porque assim, ó, porque aí o que acontece? Teu corpo incha, né? Eu que corria, eu tenho umas 3 ou 4. Tá? Então, para dar aula, eu uso muito. Agora, por exemplo, eu tô com ela, uma delas. Só para vocês terem ideia. Então, o que acontece? Muito frio, né? Então, o sangue não é bombeado de volta. Então, eu ponho para pressionar, né? Para ele voltar. Beleza. Mas é uma opção minha, entendeu? Não é porque eu tenho doença ou alguma coisa. Mas isso estimula a volta desse sangue. Só que aí, por exemplo, tu corre, qual é a tendência do teu sangue? É se espalhar por todo o corpo, para resfriar, para ir oxigenar, etc, etc. Só que chega um ponto que aí o que acontece? Tu começa a reter líquido. Porque durante, por exemplo, que nem, vamos lá, corri 25 quilômetros, o máximo que eu corri até hoje, tá? 28, tá, mas vamos lá, 25 que eu tinha corrido. Eu não parei para urinar, tu entende? E tomando água, só que eu tava perdendo no suor. Eu me molhava assim, ó, fazia 5 minutos, eu tava sequinho de novo. E não suava, é impressionante porque tu não sua. Entende? Porque o esforço físico é tão grande que aí tu não tem como tu te... Aí o que tu faz? Reidratação, reidratação, reidratação. Beleza. Só que às vezes, devido ao esforço físico, ele não é suficiente. Aí tu vê aqueles maratonistas, os caras chegam, parece que estão sequinho, né? Destroçado, né? Mas tu não vê o cara empapado, quando o cara joga 20 minutos de futebol, fica aquela cara assim, parece que morreu, com as bochechas vermelhas. Cara, quem corre maratona, parece que o cara não suou o negócio inteiro. Se eles se molham, é porque eles pegam lá, molham a cabeça, alguma coisa. Pode ver que a maioria deles molha o quê? Molha aqui, principalmente a parte da nuca, que é um local que esquenta, para oxigenar, olha só, para facilitar a entrada de oxigênio no cérebro para não desmaiar. E tu pode ver que eles não tomam água, que é mais impressionante ainda, que eles molham, assim, eles enchem a boca e depois gospem tudo. Porque a água também solta no estômago. Pensa, teu corpo está dando direcionamento do sangue para outras coisas, não vai se preocupar com o que tu acabou de ingerir. Então aquilo fica sacudindo, parece, sabe quando tu toma água e fica sacudindo ali? Quando tu come demais, pega um ônibus ou pega um carro, começa a bater, parece que está batendo no estômago, é a mesma coisa com a água. Aí até, né, ela entrar, chegar no intestino grosso para ser absorvida, né, aí tu vai demorar um tempo, então aí pode te prejudicar, e aí a gente sabe que segundos, milímetros não, né, segundos, minutos numa prova dessas aí, né, de tipo 2 horas, 3 horas, é muito, entende? Faz muita diferença, tá? Então eu queria falar isso. Então assim, para voltar esse sangue, tu pode usar outras maneiras, ou fazer cauterização, ou fazer desvio. Aí depende de cada caso, é um caso, tá? Eu tenho uma só, tá? Que é bem no joelho, assim, que é bem saltadinho. Uma vez levei uma bolada, achei que ela ia explodir, tá? Chegou a ficar roxa, assim, na volta. Mas aí não deu nada. Okay? Então, assim, ó, é só para vocês terem ideia. Então, isso facilita essa... Por quê? Porque a gente tem o que a gente chama, né? A gente antigamente chamava, eu não sei se ainda é essa nomenclatura, tá? Circulação plantar. Plantar de planta do pé, tá? Então, toda vez que tu movimentar o teu pé, né? Teu pé apertar o chão, tu caminhar, tu tá fazendo um monte de movimento, né? De vários músculos contraindo e pressionando para fazer com que esse sangue dessas veias voltem. Isso facilita também, tá bem? Aqui, então, né, como se dá essa distribuição que eu tinha falado para vocês, tem umas nomenclaturas aí intermediárias, né, que
para nós, vamos ser bem sinceros, assim, Enem não tem relevância nenhuma, a não ser artéria, capilares e veias, tá? Então, olha lá, vem o sangue, lembra o sangue que sai do coração, vem bombeado pelo coração, vem por artérias, aí essas artérias vão se ramificando e vão sendo chamadas de arteríolas, tá? Artérias, arteríolas, ó, nessa região começa a ramificação. Bom, aí depois aqui a gente tem um grande espaço de onde há as trocas, né? De nutrientes, excretas, gases e assim por diante, que acontece nos capilares, lembram por quê? Porque ele só tem uma camadinha, que é o endotélio. Lembra, endotélio é de tecido epitelial, tá? O endotélio, então, ele vai fazer essas trocas. Fez as trocas, aí mudou, ó, de um sangue teoricamente oxigenado para um sangue desoxigenado, tá? E aí ela volta por veias pequenininhas, chamadas de vênulas, tá? Que depois se transformam, então, em veias de grande porte. E aí tu tem várias, né? As principais que a gente sempre estuda quando fala de coração é as veias, né? As veias... veias cavas, né? Veia cava inferior e veia cava superior. Mas que depois, mais adiante, quando chegar no coração, a gente conversa sobre elas. Tranquilo aqui, então, esse mecanismo? Elton, não pode ser o contrário? Não, não tem como, tá? Porque lembra, o que sai do coração é artéria, tá? E o que vem para o coração é veia. O que pode mudar é o sentido do sangue, tá? Não ser um sangue vermelhinho, que a gente está acostumado a chamar de arterial, né? E ser aqui, ao invés de ser arterial, pode ser um sangue venoso e depois voltar como sangue arterial, que é o que acontece do pulmão, que a gente chama da pequena circulação. Olha a questão que eu tinha falado para vocês. Adoro essa questão. Como eu botava nas minhas provas, fazia várias coisas, né? Não botava a questão em si, mas aí eu botava a imagem em si, para ver se entendem. Leiam aí, vê se vocês entendem. Essa aí foi 2013 ou 2014, se eu não me engano, tá? E essa imagem aqui já tinha caído na FUVEST. Olha aqui, ó. Muitos anos antes, na segunda prova, na segunda fase. Lê aí, vê se tu consegue fazer. Fica quieto. E aí? Eu entendi o que ele quis dizer, só não sei a resposta certa. Eu acho que é a Qual a B. resposta já, Elton? Eu quero saber, eu acho que é a B. Sim. Por quê? Eu vou dar aqui minha teoriazinha aqui, mas provavelmente não tá certa. Porque quando tu tira sangue de uma pessoa, tu tira sangue da veia dela. E ele não tá... Até porque anatomicamente as veias são mais superficiais, tá? Também tem uma questão anatômica, beleza? Tá? Mas, tá, continua o teu raciocínio, vamos lá. Eu acho que não tem a ver com a pressão arterial, porque quando a pressão arterial eleva essas coisas, tu tá falando não das veias, e tipo, tu não consegue perceber pelas veias, tipo, pelo teu corpo que a tua pressão arterial tá alta, tipo, pelos teus vasos, entendeu?
Aí eu marcaria B, por causa das válvulas venosas. Beleza. Tá, agora vamos lá. Vamos tentar entender assim, ó. O que ele fez ali, ó? Sim, perfeito. Tá. É, isso aí, ó. Tá. O próprio enunciado, ele já descarta algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, fez um torniquete. Ok? Um torniquete. Tá, beleza. Pensa comigo. Fez um torniquete no ponto A. Quem é que vem do coração para o braço? Artéria ou veia? Do coração, vamos supor, coração aqui, ó, coração para o braço. Quem é que vem? Artéria. Hã? Artéria, Artéria. né? Beleza? Então, assim, ó, se eu fiz um torniquete aqui, tá? E começou a aparecer um fluxo de sangue maior aqui, é porque esse sangue está vindo dos dedos para cá, concordam comigo? Porque o sangue que vem do coração, ele estaria bloqueado aqui, ó. Estaria acumulado nesta região aqui, do bíceps. Tá vendo? Então, só nesse sentido aí, tu já mata o que é. Tá? Aí tu olha assim, pô, é veia. Beleza, aí tu vai procurar a veia. Ah, não tem veia. O El tá louco. Mas tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura que mostra ali o quê? Que mostra que houve um apagão, vamos dizer assim, tá? Num vaso. E por que isso ocorre? Porque ele não consegue, ó, fazer o fluxo. Se tu aperta num e depois tu aperta no outro, ele vai ficar um espaço sem esse fluxo. Porque é literalmente aí que a gente fala, né? Corta a circulação. É isso aí. Então, esse sangue, tá vendo, ó? Por que eles colocam um torniquete? Não é para evitar que o sangue vá, é para evitar que o sangue volte. E aí o que acontece? As veias, como a Lara falou, fiquem mais visíveis. E por elas também serem mais superficiais, isso facilita. Tá? Então, aí o que estaria correlacionado diretamente com as veias seria o quê? Letra B. Válvulas venosas. Contração cardíaca não poderia ser. Transporte de gases também não, de acordo com o que está acontecendo aqui, porque aqui vai influenciar, obviamente, tá? Pressão arterial, o próprio nome já está dizendo, né? É pressão arterial e não pressão venosa. Então, seria nas artérias e não nas veias. Circulação linfática, muita gente errou isso aí, achando porque linfa, né? Também tem vasos, só que não tem sangue, né? Nem células, nem nada. Só que aí o que acontece? Os vasos linfáticos são muito profundos, não teria nem como aparecer na superfície. Então, só nos restava aí válvulas venosas, tá? Essa aí questão que eu estava falando para vocês do braço. Bom, né? Então aqui, né? Já que hoje é o dia do amigo, né? Então, não esquece que o coração tá na cavidade do mediastino, tá? E não no tórax, no meio do peito. Não, também não é no meio do peito. Tem mais aquela música, né? Amigo é coisa para se guardar, né? Não, é do lado esquerdo do peito. Então, olha só, aí já faz mais sentido. Tá, mas vamos lá. O que nos interessa saber é que ele está numa cavidade chamada de mediastino, ok? Bom, aqui então, né, as camadas, como era legal, cara. Olha aqui, ó, as camadas do coração, ok? Isso é um coração humano, tá? Isso aí é de verdade, ok? Então, ó, o endocárdio, que é a camadinha que reveste internamente o coração. O miocárdio, lembra? Miofibrilas, miocardite, mio é músculo, tá? Então é a parte musculosa, tecido, né, estriado, aqui nesse caso cardíaco, e o pericárdio, ó, que é a membrana que envolve. Então nós temos 3 camadas no coração. O pericárdio, externa, tá? O miocárdio, o meio, mas que é realmente o músculo, e o endocárdio, que é, vamos dizer assim, a camadinha que envolve. Então, eu tenho 2 tecidos epiteliais aqui. Eu tenho um tecido epitelial no pericárdio, que envolve. Eu tenho um tecido epitelial no endocárdio, que envolve internamente as cavidades. E tenho a parte muscular, que é só o miocárdio. Tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui dentro, tá? Isso aqui são as válvulas. Okay? A bicúspide e a tricúspide. Tá? Elas são feias assim, não pensa que é uma tampinha lá, bonitinha, como aparece nos livros lá, porque não é. É bem complexo isso aí. Muito parecido com o coração de frango. Estou para te dizer que é muito igual com o de porco. Para quem já comeu coração de porco, a Nalanda, que mora aí, né, no meio dos matos, lá no São José do Norte, lá no CTG, ô Lara, tu ri, né? Olha aqui, ó, lá na beira da lagoa, lá, já Ô, Elton, tá, e agora me diz uma coisa, quem é que come coração de porco?
Tu nunca comeu coração de porco de boi? Nunca comi. Pra mim, tu és Não, uma pessoa normal. Lara, o pessoal que mora pra fora não come essas coisas, olha. Só tu e a Lara mesmo que gosta de comer mondongo e aquelas coisas aradas. Não, a Lara não come, tia. A Lara só me manda foto, provocando. Olha aqui, ó. Então, olha só. Tá? Então, assim, é muito parecido com o de porco, né? Tanto é que, inclusive, as válvulas, né? As válvulas, as artérias, a gente faz os exoenxertos, né? O exos enxertos se faz de válvula de porco. Por exemplo, a ponte safena, para uma série de outras cirurgias, se a pessoa topa, pode-se utilizar válvulas de outros animais, tá? E aí o porco é muito semelhante com o humano, por incrível que pareça, mais que o boi, tá? Até porque o coração de boi é bem grande, não sei se vocês já viram. Fala. Mas já usaram válvula de vaca também, né? Eu sei sim, que tem sim, um episódio sim. do Grey's Anatomy. Não, mas não te apaixona pelo Grey's Anatomy, né? Senão daqui a pouco você está imprimindo também o órgão em impressora 3D, né? Imagina que beleza seria. Não, mas eu lembro dela ficar falando porco ou vaca, porque ela não sabia. Eu me lembro desse episódio, eu me lembro que tem um episódio assim. Mas é verdadeiro, se utiliza. Porque assim, até tu pode fazer, né? Tu pode moldar, né? A questão toda é a contaminação, né? Porque a gente não pode esterilizar, né? Vamos dizer assim, tu não pode esterilizar o porco nem a válvula do boi, porque aí tu vai desintegrar as proteínas, as enzimas que estão ali presentes. Então, mas ao mesmo tempo, o que tu pode fazer? Tu pode, se o animal é criado justamente para isso, tu abate ele e utiliza ele para fins medicinais. Mas ainda, vamos dizer assim, ainda tem muita, como é que eu vou dizer? Tem muita, no meio científico tem a questão da bioética, né? De utilizar os outros animais para eu acho que é a Duda, né? Que é veterinária. Então, assim, ó, tipo, é uma coisa assim, ó, tem muito disso. Muito mesmo. Até a questão que a gente conversava, acho que umas aulas atrás, sobre a semiologia, né? Que é tu, por exemplo, tirar o sêmen dos animais, que é uma coisa que dá muita grana, né? Tu fazer esse transporte, toda uma questão de não contaminação, porque aí pode nascer, sei lá, uma vaquinha, um boizinho lá, anômalo, e isso para vaca, né, de leiteira, ou para o boi lá, campeão, touro, no caso, né? Campeão não é nada legal, porque quanto mais férteis eles forem, quanto mais saudáveis eles forem, melhor. Então tem que ter todo cuidado. Aí tu imagina com humanos, né? Que a gente tem os bebês de proveta e tal. Quem é que me falou que era bebê de proveta? Foi vocês? Não. Já sei quem foi. Um ex-aluno, que agora faz medicina. Eu não sabia. Vocês não sabiam também, né? Vocês sabiam? Foi colega de vocês, de colégio, pelo menos. Era bebê de proveta. Então, não é, né? Foi. Então, cara, fala. Qual é? Eu sei que é meio estúpido essa pergunta agora, mas eu não sei a diferença. Qual é a diferença não perguntar, né? Qual é a diferença entre boi e touro? Boi é castrado. O touro é reprodutor. O touro tem testículo. Tá? O boi, ele se castra. Okay? Normalmente para fora, a Nalanda deve saber disso também, o que se faz? Se amarra uma borracha. Borracha, sabe? De caminhão, assim, aquelas borrachinhas. Tá me tirando pra fazendeiro, eu acho, né? Só pode? Claro, olha aqui. Tá de sacanagem. Mora 30 quilômetros de São José do Norte, nem sabia que tinha tudo isso. Olha aqui, ó. Aí o que acontece? Eles amarram e aí cai. Entendeu? Ou então faz a esterilização química. Aí tem várias coisas. Aí, de novo, aí entra essas questões da bioética. Se tu vai pegar lá no sítio lá da Nalanda e tal, aí o que acontece? É uma coisa mais rústica, né? Uma coisa mais assim, tipo pré-histórica e tal. Então, pode ser na borracha mesmo. Agora, se tu vai pegar em grandes fazendas, que aí vão dizer assim, ó, os olhão, né? Então, sempre em cima, eles fazem tu gosta de rodeio? Tu gosta de rodeio? Já gostei mais, até que eu vi um cavalo... Meu tio tem um rodeio, Elton. Até que eu várias vacas pra botar pro bread e tudo. O cavalo deu de cabeça no negócio lá, eu nunca mais fui, porque eu adoro cavalo. Então, não... Aí me desiludiu. Eu ia todos os anos como é que é? No Rodeio Internacional de Erval. Além do de Bujuru também. Mas aí de Bujuru pula essa parte, tá, Nalanda? Tu conhece aí como é que funciona. Bom, foi esse o tempo. Pula essa parte, voltando pro coração. Tranquilo? Tranquilo? 3 camadinhas, então. Mais externa, pericárdio. A intermediária e mais espessa, que é realmente o músculo, tá? O miocárdio. E a mais interna, que forra, né?
as partes, vamos dizer assim, as partes mais internas das cavidades, o endocárdio, tá? Bom, aí agora sim, né? Anatomia do coração. Primeira coisa, né? A gente tem que saber o lado esquerdo e o lado direito, tá? Então, assim, ó, pensa, esse coração é de uma pessoa que está na tua frente, tá bem? Então, assim, ó, não é o teu direito. Aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Não esquece disso, tá? Se aparecer um coração na tua prova lá, ok, lá, seja de que animal for, tá? Isso que eu quero te chamar a atenção. Seja de que animal for. Existe algo que a gente chama de posição anatômica. Então, todos os animais, todos os humanos, eles vão ser analisados sempre de uma mesma forma, tá? Então, uma pessoa em pé, ok? Com os pés virados bem para frente, não é os 10 para as 2, nem os 5 para uma, entendeu? É retinho, na largura do ombro, e olha só, com as mãos ficam assim abertas nas laterais, ó, assim, ó, entendeu? Com a mão espalmada para frente. Essa é a posição anatômica. Então, a gente, quando fala de uma veia anterior, a gente sabe que é uma veia dessa parte aqui do braço, ó. Dessa parte do braço. Se eu falar posterior, é dessa parte, por causa do posicionamento, tá? Então, eu sei disso. Bom, se eu falar esquerdo ou direito, tu tem que saber também. Então, esse aqui é o lado esquerdo do coração e esse é o lado direito do coração, tá? Então, vamos lá. Vou começar pelos átrios. Então, os átrios são sempre as partes superiores do coração, tá? Então, o sangue chega nos átrios e passa para os ventrículos. Chega no átrio e passa para o ventrículo, tá? Mas eu vou pegar aqui primeiro do lado esquerdo, que eu gosto, ok? Então, chegou o sangue aqui, ó. Chegou pelas veias, ó, tá vendo? Ó, veia pulmonar. Chegou pela veia pulmonar. Se tu quiser, só com essa folhinha na frente, vai riscando aí. Vai botando as setinhas para tu não te perder. Então, ó. Chegou o sangue aqui, veia pulmonar. Beleza, chegou o sangue, passou para o átrio. Ok? Do átrio, passa para o ventrículo. Ok? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, ele vai ser expulso do coração. Então, o sangue chega no átrio e sai dos ventrículos. Então, ele sai... Elton, ele sai da parte de baixo? É. Mas tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, ó. Tá aqui, ó, o início da aorta. Tá vendo ali? Se fosse uns buraquinhos aqui, a aorta passa lá por trás e aí ela vai embora. Isso aqui é chamado de arco aórtico. Tá? Aqui são três vasos, né? Estaria faltando um aqui. Esse aqui vai para o braço direito, esse vai para o cérebro e teria que ter outro aqui para o braço esquerdo. Tá? Fala, Duda. Ele chega pela veia, ele passa para o átrio esquerdo, aí ele vai para o ventrículo esquerdo e aí depois ele é expulso do coração por onde? Pela aorta? Pela aorta, isso aí. Tá. Pela aorta, tá? E aí a aorta, olha só, ela desce por trás do coração e vai embora. Tá? E aí ela vai se ramificando em artéria hepática, artéria esplênica, artéria estomacal, artéria intestinal, artérias renais, tá vendo? Aí ela vai, lembra aquilo que a gente viu que vai diminuindo o calibre? O maior calibre que a gente tem é a aorta, tá? E depois ela vai se diminuindo em outras. Bom, chegou lá no dedão do pé, o sangue, ok? Aí o que acontece? O Elton tá caminhando, esse sangue vem voltando com a ajuda de quem? Lembra? Ó, das válvulas. Veio voltando até ele chegar lá na pelve, mais ou menos, no abdômen do Elton, chegou na veia cava inferior. Antes ele voltou lá pela veia femoral, veia tibial, olha só, tíbia lá na canela, fêmur na coxa, e aí chegou da coxa, ela faz isso aqui, ó, e chega na veia cava inferior, que é na região da pelve, mais ou menos ali no abdômen. E ela veio embora, ainda, ó, com as válvulas. Vem vindo embora, e aí chega na veia cava inferior, no átrio direito. Aí o sangue que vem do cérebro, olha só, olha aqui, ó, veia cava superior, tá? Então, o que vem do cérebro também, que vem do braço, dos membros superiores, vamos dizer assim, né? Braço esquerdo, braço direito e cabeça, vem pela veia cava superior. O que vem lá... Não chega tudo pelo mesmo lugar, chega de vários lugares. Vai chegar no átrio. Eu me perdi, mas agora eu entendi. Tá? Só a única coisa que vai chegar por um vaso que tem um nomezinho um pouquinho diferente. Continua sendo veia cava,
Só que aqui, por exemplo, ó, o sangue que veio daqui, ó, tá vendo? Ó, braço direito, tá? Foi lá pro braço direito. Foi lá na mão, voltou. Volta, 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 até chegar na veia cava superior e voltar para cá. Aqui foi para a cabeça, ó. Foi lá para a cabeça. Beleza, foi para a cabeça, voltou, veia cava superior. Braço esquerdo, voltou, veia cava superior. Agora esse aqui, ó. Rim, veia cava superior. Estômago, veia cava inferior. Intestino, pé, se for mulheres, útero, tudo veia cava inferior. Até chegar átrio direito. Tá? Chegou no átrio direito, adivinha? Átrio ventrículo, né? Passou do átrio pro ventrículo, só que agora a gente está do lado direito do coração. Ok? Átrio, ventrículo direito, bombeia agora para as artérias pulmonares. Por que tu falou que é artérias? Porque agora elas vão se bifurcar em duas. Olha para cá. Larga aí, depois tu olha. Ela saiu aqui do ventrículo, o sangue encheu o ventrículo e ela entra nisso aqui, ó. E tá vendo que ela tem para cá e para lá? Tá vendo? Uma vai para o pulmão esquerdo, a artéria pulmonar vai para o pulmão esquerdo, uma vai para o pulmão direito. Oxigênio no sangue, lembra o que acontecia lá, que a gente viu na aula passada? Troca aquelas trocas gasosas, a hematose, aquela, e aí volta pelas veias pulmonares. Tanto do direito como do esquerdo. E aí segue o ciclo. Ah, é um ciclo. Eu costumo dizer que é como se fosse um 8, né? Um infinito, como vocês quiserem. Ela vai e volta, tendo o coração sempre como o centro disso tudo. Fica claro esse trânsito aí? É uma confusão, né? Tem que admitir. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui fica... Deixa eu ver. Tá, o Elton. Não, só queria ver se você tinha outro... Elton. Fala. Tá. Ela chega pela veia cava superior, veia cava inferior, tá. Aí átrio direito, ventrículo direito, e aí vai para a artéria pulmonar. E aí quando ela volta, que ela entra na veia pulmonar. Aí quando ela volta, ela faz a troca, a hematose nos pulmões, lá nos capilares sanguíneos. Sim, vai lá nos pulmões quando ela volta. Pulmonar. Querem anotar isso aí? Eu faço um passo a passo. Eu tô anotando, mas é que tipo, tá, acho que agora eu entendi. Vamos fazer assim então. Coloca assim então. Coloca assim, ó, grande circulação ou sistêmica. Tá? Não se utiliza mais essa nomenclatura, até por isso que eu fui ver os slides anteriores, realmente eu tirei. Então assim, ó, grande circulação ou circulação sistêmica. Coloca aí. Percebe que isso vai se fechar, tá? A gente vai ver uma separada como se fosse duas coisas separadas, mas é um todo, tá? Mas a gente vai ver ela separadinha. Então coloca assim, ó. Vamos colocar em flechinhas, tá? Aonde começa até onde vai. Ok? Coloca assim, ó. Ventrículo esquerdo. Coloca aí. Ventrículo esquerdo. Tá? Grande circulação, circulação sistêmica. Então, ventrículo esquerdo. Eu, quando coloco no quadro, eu coloco V. Tá? Ventrículo esquerdo. Aí depois coloco uma flechinha para onde esse sangue vai, tá? Aorta. Aí depois da aorta, flechinha, pulmões. Ah, para. Pulmões nada. Tá? Aorta, corpo. Coloca corpo. Tecidos, do jeito que quiser chamar. Ok? Aí tecidos, flechinha. Veias cavas. Não nos interessa qual é. Veias cavas. Não interessa qual é. E por último, flechinha, átrio direito. Ok? Essa é a grande circulação ou circulação sistêmica. É da onde sai o sangue do coração, vai nos sistemas, vai nos tecidos e volta para o coração. Chega em que parte do coração?
átrio direito. Sai do ventrículo esquerdo e chega no átrio direito, ok? De novo, grande circulação, porque ela é maior, ou sistêmica, aquela que vai nos sistemas. Elton, mas tu não falou aí na cabeça também que sim, ó, porque saiu da aorta, poderia ter ido no cérebro e volta aqui, por exemplo, na veia cava superior. Por isso que eu coloquei veias cavas, não interessa quais são, elas vão trazer sempre aí, tá? O sangue do corpo. Agora a gente vai coloca outra circulação, que é pequena circulação ou pulmonar. Pequena circulação ou pulmonar. Feito? Coloca aí. Ventrículo direito. Ventrículo direito. Ok? Tracinho. Tracinho. É, flechinha, né? Olha na landa. Bah, é chato, cara. Mandando essas mensagens, estou recebendo aqui, ó, na landa. Ventrículo direito. Flechinha. Artérias pulmonares. Artérias pulmonares. Aí, olha só. Flechinha, pulmões. Pô, que chique, hein? Pô, nem tinha visto. A Nana mandou uma foto aqui. Pô, me deu até fome. Tá louco. Pulmões. Aí, se tu quiser colocar assim, embaixo de pulmões, hematose, que é aquela aonde vai oxigenar o sangue. Ah, pera, vai das artérias pulmonares depois para... Pulmões. Chega o sangue nos pulmões. Tá? Aí, se tu quiser colocar o que acontece nos pulmões, é a hematose. Que é onde acontecem as trocas gasosas, que a gente viu na aula passada, lembra? Toda aquela história do CO2, né? Que beleza. Aí depois, flechinha dos pulmões, vai agora para veias pulmonares. Veias pulmonares. E aí das veias pulmonares, átrio esquerdo. Essa é a pequena circulação, ou também chamada de circulação pulmonar. Tá, e aí como é que se liga? É só tu ver. Aonde termina uma, vai passar para o início da outra. Porque eu digo que parece um 8. Ó. Ela faz assim e volta lá. Faz assim e volta lá. Não é assim, ó? Vai lá no final e volta aqui. Tá vendo? Ó, se eu terminei agora no átrio, né? No átrio esquerdo, aonde vai começar o outro? Vai bombear agora para o ventrículo esquerdo e vai voltar agora a grande circulação ou circulação sistêmica. A gente divide só para estudar. Aonde oxigena, né? E aonde desoxigena o sangue. Então, o sangue que sai. Agora, outra coisa. Me diz, aonde tem, qual é o passo a passo na grande circulação? Aonde é oxigenado, e aonde é desoxigenado? Aonde é arterial e aonde é venoso. Por isso que não se usa mais esses nomes, tá? Arterial e venoso parece que assim, o sangue que corre nas artérias é tal coisa. A cara da Duda lá, apavorada. Aonde ele é oxigenado? Começa aí na grande circulação. Ele começa oxigenado ou ele começa com oxigênio ou sem oxigênio? Vamos? Com oxigênio. Com. Porque ele não veio, olha aqui, ó, ele não veio do coração, ele não veio do pulmão aqui. Então, daqui para cá, passou, beleza. Vai indo para o corpo, ó, pela aorta. Foi para o cérebro, rico em oxigênio. Foi para o braço, rico em oxigênio. Foi para o outro braço, rico em oxigênio. Desceu. Para todos os órgãos, ele tem que estar rico em oxigênio. E ele vai liberando oxigênio. Ao mesmo tempo, ele também
né? Depois, lá no final, nas trocas, lá nas capilares sanguíneos, ele começa a se desoxigenar, porque as células vão fazer a respiração celular, blá, 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 blá. Beleza. Então, no momento que eu chego lá, ó, tecidos, né? Que eu colei para vocês, células, órgãos, tecidos, beleza. Aí, depois, para onde ele volta? Veias cavas. As veias cavas são oxigenadas ou desoxigenadas? Desoxigenados? Desoxigenadas. Porque aí ela está recebendo o sangue do corpo e o sangue que vem do corpo vem rico em CO2. Beleza. Chegou no pulmão, chegou no coração pelo átrio direito. Bombeou para o ventrículo direito. Então, olha agora, o tchan. A artéria pulmonar vai conduzir um sangue desoxigenado. Lembra a pergunta que eu tinha feito para vocês? Então toda artéria carrega sangue oxigenado? Não, nem sempre. Aqui ela vai carregar um sangue desoxigenado. Por quê? Porque é um sangue que sai do coração, com uma pressão do coração e precisa resistir. Então tem que ser artéria. Ao mesmo tempo, esse sangue precisa chegar nos pulmões para acontecer a hematose, ó. E aí, através das artérias pulmonares, vai no pulmão. Ok? E aí, quando volta do pulmão, volta como? Pelas veias, ó, veias pulmonares. Então, nem toda veia tem sangue venoso. Pode ter sangue arterial, nesse caso aqui. E aí, ela volta com oxigênio. Fica claro isso ou não? Isso tem que saber, cara. Não caiu no Enem assim, dessa forma, tá? Mas em vestibular, se forem fazer qualquer coisa fora aí, isso vai... E eles ainda misturam, que depois a gente vai aprofundar isso, obviamente, quando a gente estudar os animais, com anfíbios, que aí tem 3 cavidades, né? Com peixes, né? Que tem 2 cavidades. Com os crocodilianos, que aí vão ter 4, né? Ou 3. No caso, né, dos répteis, 3, mas os crocodilianos que tem 4 cavidades, as aves que tem 4. Tá? Tranquilo? Sim ou não, Duda? Mesmo? Olha... Agora foi que eu não tinha entendido direito, tipo assim, porque tu começou a explicar pelo átrio esquerdo. Acho que se tivesse começado a explicar pelo direito, eu teria entendido tipo mais rápido, mas aí fez sentido. Quando terminou, fez sentido. Olha os maniáticos, ó. Tem que começar pelo outro lado do computador. Tá, mas aí, ó, o que tem que ficar claro é onde, primeiro, o que vocês têm que saber desse slide aqui? Então, para mim, é a parte mais importante. Sabe assim, ó, vocês vão ver que tem uma questão, se vocês procurarem para fazer essa semana aí, ou né, semana que vem, se vocês procurarem para fazer as questões, vai ter uma questão que eles colocam uma agulha. Não sei o que, estava fazendo uma cirurgia e perderam uma agulha. Olha só, uma cirurgia no coração da pessoa. Tá? E aí perguntava onde é que essa agulha vai parar. Tá vendo? Porque aí tu vai precisar saber o trânsito desse aí na pequena circulação para tu saber onde é que ela vai, né, parar no cara. Mas é bem assim. Se acontece alguma coisa, vamos porventura lá, uma cirurgia, aonde é que isso vai parar? Dependendo do tipo de vaso, tu vai saber para que lado ele vai. Se ele vai lá pro dedão do pé ou se ele vai para os pulmões. Entende? Então, aí por isso que precisa saber. Primeiro, que sangue tem em cada um deles, tá? Que sangue tem, quem é que chega, quem é que não chega e como é que vai. Olha aqui. Aí o que a gente tem? Né? A gente tem também, né, as válvulas no interior do coração, tá? Então, as válvulas que dividem os átrios dos ventrículos. Okay? Então, ó, átrio, ventrículo, tá? Artéria pulmonar, ok? Aí, a artéria aorta, né? Com o seu arco aórtico aqui agora sim, ó, com as 3, como eu tinha falado, uma para o braço direito, uma para o braço esquerdo e essa aqui para a cabeça. Bom, e aí nós temos aqui, ó, do lado direito do coração, nós temos a tricúspide, que é a válvula que controla, né, a passagem do átrio para o ventrículo, para não ter o quê? Para não ter o famoso sopro. Sopro cardíaco, sopro no coração, que nada mais é do que essa válvula não funcionar direitinho. Lembra aqueles cordãozinhos, né? Aqueles cordões que pareciam cordões que naquela primeira imagem lá que a gente viu? Aqueles cordões nada mais são que essas válvulas aqui. Porque parece que ela é uma tampinha assim que abre e fecha, mas na verdade é uns cordões que eles fecham e abrem. Fecham e abrem, aí o sangue passa. E do lado esquerdo, tá? É a mais conhecida, né? Por que é a mais conhecida? Porque aqui dá mais problema, tá bem? É a chamada de bicúspide, tá? Ou também, quem quiser acrescentar, também chamada de mitral. Bicúspide ou mitral. Essa que normalmente as pessoas precisam de mais cirurgias
para arrumar, para ajeitar. Por quê? Porque do lado esquerdo, ó, vejam aqui, ó, as paredes, tá? Não é por acaso essa imagem, ok? As paredes do lado esquerdo do coração são mais espessas, são mais grossas, tá? Por quê? Porque precisa bombear para todo o corpo. Já do lado direito, bombeia apenas para o pulmão que volta. Então precisa de uma pressão menor, então não precisa ter um músculo mais atrofiado, mais desenvolvido. Já do esquerdo, não. Tá? Tranquilo isso aqui? Então, ó, do lado direito, tricúspide, do lado esquerdo, bicúspide ou mitral. E o lado esquerdo do coração sempre mais espesso. Bom, aqui é o nódulo sinoatrial. Tá? O que é o nódulo sinoatrial? Ele fica, ó, disposto no átrio, isso é muito importante, tá? Ele fica disposto no átrio direito e é ele que vai receber, são células modificadas, células responsáveis por fazer o mecanismo de sístole é contração, tá? E diástole, sístole, diástole. Sístole e diástole. Então, ele recebe, né, através do nervo vago, lá do bulbo, lembra? O bulbo é o centro cardiorrespiratório, ele que controla os movimentos cardíacos e respiratórios, tá? E aí ele vai receber, né, esses estímulos e através desses estímulos, então, ele vai esparramar essa contração pelo coração, tá? Então não esquece. Contraiu, sístole. Relaxou, diástole, tá? De novo, quem coordena isso no coração é o nódulo sinoatrial. No corpo, além daquelas taxas, né, de CO2, oxigênio, né, do pH que a gente viu, além daquilo, mas é controlado sempre pelo bulbo, tá? O bulbo, que vocês sabem, aquela partezinha, né, ali perto da nossa ponte. Aqui, né, fala. Ali, peraí, volta aí. Ali no meio tem uma gordurinha. É uma gordura ou não é? Aqui? Aqui? É comum, tá? Todo o coração tem um pouco de gordura ao redor, porque é uma das funções do tecido adiposo, né? Ajeitar, arrumar, acomodar os órgãos. O que não pode é ter excesso, tá? O excesso que não pode, porque aí a gente já vai ver aqui por quê, ó. Aqui, por exemplo, ó, nós temos essas duas artérias que são, tá vendo que é externamente? Não é dentro do coração, isso é por fora do coração, tá? Então, essas duas artérias, que são as chamadas artérias coronárias, aqui muita gente tem problema de ruptura e tal, porque elas são muito finas. Finas no sentido perto de uma aorta, por exemplo. Então, aqui é um sangue que sai do coração e que chega nessas artérias para irrigar o coração. Porque aquele sangue que passa dentro do coração, não sei se fica claro isso para vocês, o sangue que passa lá nos átrios e nos ventrículos não nutre o coração. Ok? Precisa de outras artérias. Que artérias são essas? As coronárias. Tá? Então, as artérias coronárias, elas estão por fora do coração. Entende? Elas não estão dentro do coração, elas estão por fora. E é elas que irrigam o coração. Então, quando tem um infarto, acho que vai aparecer, vai. Mais adiante, vai aparecer, por exemplo, é quando há um bloqueio. Ó. Então, assim, ó, houve um bloqueio aqui, sei lá, para uma camada de gordura, alguma outra estrutura, entupimento, sei lá. Toda essa região aqui, ela acaba infartando. O infarto nada mais é do que a morte dessa região. Por isso que a gente fala infarto do miocárdio. Tá? Porque infarto, ou seja, a obstrução de uma artéria, ela pode acontecer em qualquer órgão. Já acontece, é comum também em intestino acontecer isso, e assim por diante. Tá? Ó, aqui então o mecanismo, né, que a gente tinha visto ali de sístole e diástole, tá? Então, sístole é contração e a saída do sangue para a circulação. Ok? E a diástole, então, o relaxamento e a entrada do sangue no coração. Tá? Bem mais simples que aquele da respiração, né? Da expiração e da inspiração. E olha aqui, ó. O que a gente, né, que eu pedi para vocês esquematizar, tá aqui. Tá? Então, tá aqui, ó. O sangue, ele chega no átrio, passa para o ventrículo. Do ventrículo para a artéria. Para a artéria, ele vai para o corpo. Do corpo, ele faz as trocas lá no dedão do pé, no joelho, onde tu quiser. Volta pelas veias cavas. Volta pelo átrio direito, ventrículo direito, bombeia pelas artérias pulmonares para os dois pulmões. E pelos pulmões, eles acabam voltando, né, para as veias. Viram? Fica mais fácil aqui, Duda? Para entender?
Fica nesse esqueminha aqui. Tem uns até mais, assim, mas eu tenho um de um livro, só que eu não acho onde ele está no meu computador. Tá? Então, que é bem legal também, mas aí é bem mais complexo, assim. Aí que vem todo o nome dos vasinhos que participam e tal. Mas esse aqui eu acho que fica legal, tá? De novo, onde está em vermelho é onde tem sangue oxigenado, se quiser anotar aí. E onde está em azul é onde tem sangue desoxigenado, que antigamente a gente chamava oxigenado de arterial, né? E o desoxigenado de venoso, tá? Alguns, fatores de risco, né? Em relação, né, aos problemas cardiovasculares, tá? E aí não tem, vamos dizer assim, eu acho muito hoje se dá, né? Principalmente, né? Se dá por causa do estilo de vida, mas aqui a gente está colocando, né, alguns fatores de risco de infarto, de problemas não ligados ao estilo de vida. Os principais a gente sabe, né? Por que as pessoas infartam, a maioria delas, ok? Por causa dos hábitos, sedentarismo, etc., sobrepeso, né, obesidade, essas coisas assim, tá? Agora, aqui existem outros fatores também, hereditários, por exemplo, malformações de coração, malformação de artérias, ok? A idade, tá? E o sexo. Okay? É muito mais comum em homens do que em mulheres. Por quê? Sem ter, vejam bem, por que é mais comum em homens do que em mulheres? Sem ter, não tem nada a ver com o estilo de vida. Porque o homem se estressa. O que tu perguntou? Por que é mais comum em homens do que em mulheres? O sexo influencia as paradas cardíacas. Tu já falou disso. Já explicou, eu acho. Não é porque eles têm gordura na barriga? Também. Não é isso? Também, mas aí tem a ver com o estilo de vida. Não necessariamente. Tá, porque devido à deposição, tá, devido à disposição, tá, também pode ser. Mas por quê? Porque nós, homens, teoricamente, nós temos uma capacidade muscular maior que de vocês, mulheres. Consequentemente, força mais. A pressão, ela é normalmente um pouquinho mais... Ana Landa, se vocês vissem o que ela me mandou em box, vocês não têm ideia. O bagulho é pra arrebentar, eu cheguei a me babar, Então, aqui, aí o que acontece? É a questão do sexo, porque aí nós, homens, nós temos uma musculatura maior. Mas nem todo homem tem. É verdade. Então, por isso também influencia aquilo que eu falei para vocês. O bombeamento ser mais forte, porque tem mais sangue, tem mais músculo, e aí isso força mais o coração, tá? Aí vai aparecer agora na sequência, ok? Fatores que dependem aí sim do estilo de vida. Então, isso é muito a cara do Enem, tá? Eu achei essas imagens aqui na internet, eu assim, isso é a cara do Enem. Então, por isso que eu coloco sempre. Então, o fumo, né? O tabaco, ok? Como um todo, colesterol, tá? A hipertensão, que aí pode se dar, né? Pode se dar por fatores, vamos lá, genéticos, que a pessoa nem sabia que tinha, né? Por causa do fumo, do tabaco, do colesterol alto, tá? Olha essa aqui. Para quem não gosta de não fazer nada, né? Sedentarismo, obesidade, tá? E a diabetes mellitus, né? A mellitus e não é insípidos na landa, não rateia, tá? Então, a diabetes mellitus que tem a ver com a taxa de açúcar no sangue. Então, é mais fácil essas questões, né? Devido a diabetes ter problemáticas aí com essas pessoas. Que horas são? Tá louco. Então, já estamos em ritmo de férias, já tá louco. Deixa eu parar aqui.